João 11. Vamos ler alguns versículos, começando pelo verso 1. Diz assim o texto sagrado: Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar em que ele estava. Versículo 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão Lázaro. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Então disse Jesus: eu sou. Meu Deus do céu, eu quero que você diga isso comigo nessa noite. Diga: eu sou. O que Jesus disse? Ele disse: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Ele perguntou para ela. Aí ela disse: sim, Senhor, creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Diga amém por essas palavras. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós glorificamos a oportunidade que temos de sentir o Senhor em nosso meio. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. A ti seja a honra, a glória, o louvor. Continua ministrando no nosso coração o teu querer e a tua vontade. Manifesta a soberania do teu querer. Faça como tu quiseres. Os nossos corações se inclinam agora em oração, para clamar pela tua direção, para clamar pela tua presença. Senhor, nós não viemos aqui por causa de ninguém a não ser o Senhor, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se o Senhor não nos enviar resposta pela tua palavra, não importa quem seja o pregador, ele ficará envergonhado, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não importa quem seja o cantor, se o Senhor não ministrar nos corações, o homem ficará humilhado, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Estamos aqui porque acreditamos que neste lugar, em oração e em adoração, tu envias resposta, tu traz cura. Portanto, eu te peço, cumpre o que tu disseste que faria quando me chamaste ao santo ministério da palavra, dizendo que enquanto a palavra da verdade estivesse sendo pregada, tu se moveria com unção, com poder. Aonde houver alguém enfermo, que haja cura. Aonde houver alguém triste, que haja alegria. Que a depressão perca o espaço nessa noite, que a síndrome do pânico bata em retirada com medo da tua presença. A síndrome do pensamento acelerado caia por terra. Organiza os nossos pensamentos. Aonde houver alguém com o coração angustiado, aflito, agora mesmo, enquanto eu estou orando, nós te pedimos, Senhor, acalma toda a alma que agora está subordinada à tua palavra. Fala, fala, fala e tem de nós misericórdia. Este é o clamor do Aviva Taquara nesta
Fala conosco, porque quando tu fala, fala conosco, Senhor. Tem de misericórdia. Ore comigo, abra a boca, peça ao Senhor misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, nós queremos ainda em oração te pedir como Davi te pediu. Se tu olhares para os nossos pecados, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Traga perdão sobre os pecados nessa noite. Traga redenção sobre nós nesta noite. Não para pecarmos de novo, mas para sermos livres do peso da culpa e do pecado. Redenção. Nós te clamamos por redenção. Traz o teu perdão. Se você está entendendo o que está acontecendo aqui, corrobore pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia. Tem de nós misericórdia, Senhor. Fala conosco, porque a tua voz é ouvida pelo vento, é ouvida pelo mar. A tua voz está sobre as águas, acima dos céus. Basta uma palavra. Queremos a fé do centurião nesta noite. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Nos dá uma fé grande como a do centurião. Uma palavra, apenas uma palavra. Senhor, eu pregarei 30, 40 minutos, mas nada disso importa, porque basta uma palavra, uma palavra, uma palavra, basta uma palavra. Por favor, Senhor, esse é o nosso clamor. Nos dá direção pela tua palavra, resposta pela tua palavra. Fica conosco. Cura enfermidades pela tua palavra. Restaura casamentos pela tua palavra. Senhor, se estiver sendo transmitido online agora, nós oramos ao vivo agora. Todo demônio que está oprimindo essa pessoa em casa agora, solta ela agora. Solta ela agora, nós te damos uma ordem. Sai, sai da sala, sai do quarto, sai da cozinha. Espírito de medo, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Espírito suicida, agora em nome de Jesus, solta essa arma da mão dele. Solta esse remédio da mão dela. Solta essa cocaína. E quem tiver alcoolizado, em nome de Jesus agora, tira o efeito do álcool e dá entendimento da tua palavra. E aonde houver um homem, uma mulher de Deus precisando de resposta, dá ele direção, dá ela direção agora, 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 Senhor, por favor, por favor. Essa é a nossa súplica, essa é a nossa súplica. Agora nós que estamos aqui dentro, oramos pelos nossos irmãos que estão aqui fora, Senhor. Não permita com que o estar aonde eles estão os impeça de receber essa unção, receber essa porção. Cala a voz da murmuração agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, abre os céus sobre nós e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, diga amém. Oh, amém. Amém, aleluia. Uranagaço, Aragaio, aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Ai, Camila, cale a boca e pregue logo. Meu irmão, você pode até calar minha boca, mas você não cala o mover do Espírito. A obra é dele, a igreja é dele, o povo é dele, o coração é dele. Ele faz como ele quer.
glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor vai corrigir algumas coisas na nossa frustração e na nossa expectativa hoje. Só tem frustração quem tem expectativa. Então, se você é um crente, um cristão, melhor dizendo, se você é um cristão e não tem nenhuma área da sua vida que você tenha sido provado, ou esteja, ou já tenha vivido, ou esteja vivendo um sentimento de frustração, me desculpe, mas eu não te acho melhor do que ninguém por causa disso. Pelo contrário, te acho menos crente do que muita gente que eu conheço. E por que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia fundamenta o princípio da fé, como ela nasce, aonde ela mora e o que ela significa. E o que a palavra de Deus fala conosco sobre fé. Primeira coisa, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador, ou seja, abençoador, bondoso para com aqueles que buscam Ele. Então, pode alguém servir a Deus sem fé? Pode alguém conhecer a Deus sem fé? Pode alguém se relacionar com Deus sem fé? Pode alguém ter vida com Deus ou conhecê-lo sem crer em Deus? Pode alguém crer sem fé? Não, não pode. Agora vamos à medida da fé. Como é que se tem fé? Ela vem por intermédio da palavra, não é isso? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, de onde vem a fé? Da expectativa que você põe em cima da palavra que Deus te entregou, seja ela bíblica, seja ela profética, mas sempre no crivo da palavra de Deus. Porque qual é a maior manifestação de Deus? A palavra. Por isso João vai dizer no capítulo 1, quando ele vai fazer uma biografia sobre Cristo, ele vai dizer que no princípio era o verbo. O que é verbo, gente? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Porque Deus se manifesta através da sua palavra. Então quem é Jesus? Jesus é a palavra manifestada carnalmente, fisicamente. É por isso que quando Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, aí os discípulos ficam tristes porque não querem ficar sem Jesus. Aí ele diz assim: mas eu não vos deixarei só, enviarei o outro Consolador. Eu estou indo para preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. E aí um dos discípulos vai dizer assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, já que tu está indo para o Pai. Aí, se eu não me engano, é Filipe. Aí ele vai responder e vai dizer assim: ora, tu ainda não tendes visto o Pai? É só olhar para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos. Então Ele é a manifestação de Deus e a manifestação da palavra. Logo, tudo aquilo que manifesta a palavra de Deus deve gerar em nós fé. Às vezes você não tem falta de fé, às vezes você tem falta de palavra. Ou seja, lugares na tua cabeça, na tua consciência, no teu coração, para se assegurar em cima do que Deus falou, para se firmar em cima daquilo que Deus disse. Porque esta palavra genuína, quando ela encontra lugar de firmeza no nosso coração, nós nos apegamos a ela. Agora vamos para o terceiro ponto da fé. Primeiro, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Segundo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E agora, terceiro e último fundamento da fé que nós estamos trazendo para essa noite, porque tem muitos, mas os principais. Qual é esse terceiro? O que é a fé, segundo a melhor definição bíblica do que ela é propriamente, não de onde ela vem, não aonde ela está e não de como eu preciso dela, mas de que maneira ela se caracteriza em mim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero. Em outras versões, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não enxergo, mas gero expectativa. Então vamos lá.
Se você precisa de fé para crer em Deus e para receber de Deus, você precisa treinar-se a desenvolver expectativa em cima de tudo que Deus falou para você, sim ou não? Sim ou não? Então é por isso que eu tenho probleminha com crente que não tem frustração. Não é porque Deus não responde. A nossa frustração jamais vai morar na incerteza de que Deus não fará o que disse. Porém, vez ou outra, ela tortura a nossa mente e a nossa alma. Não porque Deus não é poderoso para cumprir o que falou, mas porque geralmente não acontece no tempo que eu preciso. Então as nossas tribulações, as nossas angústias e sim as nossas frustrações, porque dificilmente você encontrará alguém que não já sentiu ou teve um sentimento, ainda que momentâneo, de frustração, sendo este homem e esta mulher um cristão verdadeiro. O que isso significa? Significa que aonde há frustração, houve expectativa, senão em Deus, no tempo de Deus. O tempo de Deus não combina com o nosso tempo e nunca vai combinar, gente. Como é que a gente vai entrar numa cartilha de um Deus que 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia para Ele é como se fosse 1000 anos, porque para Ele não faz diferença, porque Ele é eterno, e Ele lida, Deus é claro, Ele lida com as coisas de uma maneira completamente diferente da nossa. Então Deus está mandando eu falar abertamente para alguns corações hoje aqui, que estão abrindo mão de promessas antigas, porque estão acreditando que elas não vão mais acontecer. Não porque Deus não possa fazer, mas porque você não se vê mais em condições de receber pelo tempo que já passou. E por que Deus me levou a essa palavra nessa noite? Porque Deus está dizendo que Ele já não vê mais no seu coração o peso da perda, do que você já não faz mais questão de receber, mas o peso da perda da intimidade do relacionamento que você tinha quando esperava. Camille, tem diferença? Tem diferença. Vou te trazer um exemplo muito rápido, só para a gente poder entrar dentro do texto. Abraão recebe de Deus uma promessa. Deus falou que vai dar para ele um filho chamado Isaac. Só que ele espera muito tempo, ou espera algum tempo, a gente não sabe. E aí vai aceitar a ideia de Sara, que era a esposa dele, colocar Agar, que era a serva dela, na cama de Abraão, para que dele nascesse o filho da promessa. 25 anos mais tarde vão se passar. Quando chega o ano de Deus fazer cumprir aquela promessa, lá atrás em Gênesis 12, o texto vai dizer que Deus aparece em Abraão no capítulo 17 do livro do Gênesis. E aí Deus vai dizer assim para Abraão: Abraão, por este tempo determinado, isso significa que Deus está falando com ele ainda este ano. Então o Deus que deixa passar mó tempão, na hora que entrega a promessa, não fala de prazo, mas quando chega a hora de cumprir, Ele fala quanto tempo falta. Deus não está tratando de prazos, porque Ele não precisa trabalhar na promessa. Deus não trabalha na promessa, Deus trabalha na gente, para que a gente esteja pronto para receber o cumprimento do que Ele falou. Então, se Deus não te deu tua vitória, não cumpriu ainda a palavra que Ele liberou, não significa que ela não se cumprirá, só significa que nós ainda não estamos prontos para receber. O período de espera é o período onde você deve desenvolver relacionamento com Deus e capacitação para administrar aquilo que Deus te confiou. Toda a promessa está guardada na mão de Deus, e não há lugar mais seguro para ela estar do que na mão de Deus. O que significa? Que quando Deus faz uma promessa, mas ainda não cumpre, eu preciso me sentir segura. Significa que ela está guardada. Aonde que a coisa fica mais difícil? Quando ela cumpre, porque aí ela sai da mão de Deus e vem para a minha mão, aí a administração é minha. Então entenda, você não pode ficar dessa maneira. Abraão ficou assim, como a maioria de nós ficamos. E aí 25 anos mais tarde, Deus agora vai entregar o prazo. Ele não entregou o prazo lá na frente dizendo: Abraão, você vai esperar 25 anos para essa promessa se cumprir. Não, ele só aparecia de tempo em tempo para dizer: o que eu falei eu vou cumprir, o que eu falei eu vou cumprir, o que eu falei eu vou cumprir. Abraão é tido como pai da fé. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Abraão é tido como quem? Ninguém tinha uma régua mais alta para criar expectativa no que Deus falava do que Abraão. Ninguém. Tanto é
que lá na galeria dos heróis da fé, o autor da carta aos Hebreus vai deixar claro que ele era amigo de Deus e que ele era o pai da fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Deus encontrou na vida de Abraão um nível de expectativa que ele não havia encontrado ainda no coração de ninguém. E que expectativa é essa? A expectativa de um Deus que não precisa provar que ele vai cumprir aquilo que ele fala, porque Abraão tão somente acreditou na voz de Deus. O que isso significa? Que aquilo que Deus fala é o suficiente para que ele cumpra. Ele não precisa te dar uma promissória. Só que o tempo passou, botou H na cama dele, nasceu Ismael. Quem nasceu? Quem nasceu? Ismael não é fruto da promessa. Ismael não é filho da promessa, é filho da ansiedade. É filho da força do seu braço. É filho de quem não tem força para esperar o cumprimento de uma palavra. É filho de quem está frustrado porque ainda não viveu a realização do que Deus falou. Então agora vem Deus no capítulo 17, 25 anos depois. Camila, Mané, Marta, Maria e Lázaro. Para de ser chato, presta atenção. Ele vem a Abraão e ele diz o que é para Abraão? Abraão, aquela promessa que eu te fiz lá atrás, neste tempo determinado eu vou cumprir. Ou seja, depois de 25 anos Deus vem, não para dizer vou cumprir, mas para dizer quando. Rapaz, é tanto tempo esperando uma coisa acontecer sem acontecer, que quando Deus dá o prazo que vai acontecer, ele encontra um coração desmaiado. A gente é assim, e não leva mal, mas tu não é melhor do que Abraão. Não, Camila, mas eu ainda estou firmão. A minha pergunta é, e quantos anos se passaram? Aí Deus vai dizer assim para ele, Abraão, neste tempo determinado, ou seja, ainda este ano, Sara vai dar à luz ao filho da promessa. Aí ele está ouvindo Deus lembrar de promessas antigas. Vem comigo. Ele está ouvindo Deus lembrar ele de promessas. E aí o texto vai dizer que ao ouvir Deus falar isso com ele, ele vai rir. Ele vai. A gente só fala que Sara riu, mas Abraão riu também. Gênesis 17. Quando ele ouve Deus falar essas coisas com ele, o texto diz que ele ri. Mas ri por fora, não, ri por dentro. Aí ele ri. E por dentro ele fala. Não falou com a boca, falou em pensamento. Não falou com a boca, falou no coração. Só que Deus não prova as suas palavras. Como diz o Salmo, tu me sondas e me conheces antes que a palavra venha em minha boca. O Senhor sabe o que eu vou dizer. Aí Abraão, dentro dele, não vai falar, porque quem tem temor não é abusado. Aí ele vai pensar, como é que um homem de 100 anos vai fazer um filho? Ele vai pensar, como é que uma mulher de 90 vai gerar? Aí ele ouve a promessa inteira. Aí Deus diz assim, com este filho estabelecerei minha aliança contigo. Mano, Deus começa a rasgar e entrega bênção sobre bênção, vitória sobre vitória. E o que ele está dizendo para Abraão é o seguinte: tudo que você me ouviu falar nesses 25 anos vai se cumprir nesse ano. É nesse ano que eu faço, é nesse ano que eu entro, é nesse ano que eu dou, é nesse ano que eu entrego. É mais ou menos isso que Deus está falando. E aí ele entrega tudo. Era hora de Abraão ficar igual você. Só que Abraão está provado no teste do tempo. Talvez você já passou ou está comemorando porque ainda não foi tão provado quanto ele. E aí ele, de vez de dizer glória a Deus, aleluia, sabe o que ele vai dizer? Com a boca ele vai dizer: Oxalá, faça assim Deus a Ismael. Só que Deus foi lá para falar de quem? Vamos lá, Deus foi lá para falar de quem? Ele ouve tudo sobre Isaac e pede para Deus abençoar quem? Me parece que alguém não espera mais Isaac. É isso ou não é? É isso ou não é? Então o que Abraão está dizendo para Deus? Deus, não é que eu não creio que o Senhor não tem poder de cumprir. É que eu já não me vejo em condições de... Porque eu estou esperando há tempo demais. Então o tempo tirou de mim o vigor de querer um filho, de gerar um filho, de educar um filho. Eu já não me imagino mais sendo pai de mais uma criança. Com Ismael eu já fiquei cansado. Imagina agora Isaac mais novo. Ele já não imaginava Sara grávida. Então tudo aquilo que Deus havia falado entrou em uma área aonde para ele Deus não precisa cumprir. Isso não vai mudar na cabeça dele o relacionamento dele com Deus. Mas a verdade é que quando a gente deixa de desejar o que Deus falou, não é que o relacionamento vai mudar, já mudou. Então você está aqui hoje se sentindo um crente super maduro enquanto eu falo de frustração?
Ou um homem, uma mulher muito experiente, independente do seu cristianismo ou da sua religião, pensando assim: ah, Camila, nada mais me frustra, isso não muda mais na minha vida, crítica não me muda, elogio não me muda, realização não me muda, dinheiro não me muda. Meu irmão, nenhuma dessas coisas pode mudar, mas tem uma coisa que ninguém nunca venceu e nem vence, só Deus vence. O quê? O tempo. Ao ponto que Salomão vai dizer: não é dos mais velozes a corrida, nem a vitória é dos fortes. O que vai determinar quem vence e quem não vence, ele vai dizer: todos estão subordinados ao tempo e à ocasião. Então, de quem é a vitória? De quem sabe administrar o tempo e entender a ocasião. De quem é a vitória? De quem tem paciência com o tempo e compreende a circunstância da ocasião. Por isso Davi dizia: esperei. Mas ele dizia: frustrado não, com paciência. O que ele está dizendo? Eu não abro mão daquilo que eu recebi. Eu quero derramar sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus agora, uma unção de Caleb. Para quê, Camila? Tua idade não vai roubar o vigor da realização da promessa que Deus fez. Não importa quanto tempo está passando, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: a cura da tua mágoa, a cura do teu dissabor, a cura que esvaziou a tua fé de expectativas no futuro, está aqui nessa noite. Jesus vai entrar na tua aldeia. Jesus vai entrar na tua aldeia para dizer: não é no teu tempo, é no meu, mas isso não vai mudar o que eu vou fazer. Há na minha boca uma palavra profética. Se você é profeta, repita ela para quem está do teu lado e diga assim: Deus, diga, Deus não veio falar. Diga, Deus veio fazer. Olha para mim. É por isso que Deus tem andado calado com você nesses dias. Deus não veio falar das promessas, Deus veio cumprir promessas antigas. Não, eu não estou falando isso porque eu quero, não. Eu estou falando porque Deus está mandando. Você diz: Senhor, está diferente, está estranho, está esquisito. Ele diz: mas vai melhorar. Nosso relacionamento vai voltar a ser de intimidade. Quando você entender que eu não deixei para trás nenhuma linha que você escreveu, quando anotou a promessa que eu te entreguei. Oh, meu Deus. Eu quero que você abra a boca comigo e diga assim: intimidade. Você vai entender já já. Apenas reproduza, diga: intimidade. Diga mais forte: intimidade. Deus não se relaciona superficialmente com seus amigos. Para receber de Deus o título de amigo, o relacionamento com Deus, para ser amigo, só presta de um jeito: tem que ser íntimo. Ou seja, ou é amigo ou não é. Não tem mais ou menos. E para ser amigo de Deus, tem que acreditar em tudo que Ele fala. Ah, Camila, eu acredito mais ou menos, colega. Ah, Camila, eu acredito mais ou menos, servo. Ah, eu acredito mais ou menos, conhecido. Ah, eu acredito mais ou menos, amigo do Evangelho. Camila, eu acredito em tudo que Deus fala, amigo de Deus. Camila, se Deus falar bora, eu boro na hora. Amigo de Deus não é normal. Amigo de Deus trafega no sobrenatural. Quando você vê um profeta meio doido fazer o que ninguém tem coragem, pode ter certeza, na terra alguém diz: maluco. E Deus diz: meu amigo, a tudo que eu mando. E sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. São palavras de Jesus. Intimidade não se conquista com Deus da noite para o dia. Porque se nós estamos subordinados ao tempo, Deus também usa o tempo para construir relacionamento. Quando você vê uma irmãzinha de cabelo branco, quando você vê um irmãozinho de cabelo branco, se por acaso ele tiver vida de relacionamento com Deus, meu irmão, tenha cuidado, ande devagar perto de pessoas assim. Essa gente tem de Deus o afeto pessoal. Camila, eu não concordo com o que você está falando, não. Deus vê todos os homens iguais para salvar, não para se relacionar. Não me diga que você acha que para Deus Moisés e você é a mesma coisa. Não me diga que para Deus você acha que Elias e você é a mesma coisa. Não me diga que para Deus você acha que eu e João Batista dá no mesmo. Acorda, menina. Que Bíblia que você está lendo? Deus se relaciona pessoalmente. Salvação é para todos. Relacionamento é para quem ouve tudo, acredita em tudo e não negocia nada. Abraão era amigo. Agora vamos a outro nível de amizade. Marta, Maria e Lázaro. João não era tão amigo deles quanto Jesus era. E eu gosto de abrir esse texto no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Porque João tem algumas características, de acordo com o Dr. Augusto Cury, que
transitavam quase que a bipolaridade. O discípulo do amor queria tacar fogo em todo mundo. Quando viu o povo expulsando o demônio em nome de Jesus, e ele achou que era só para eles. Senhor, nós vimos aí, assim, tal coisa acontecer. Quer que a gente vá lá e manda descer fogo do céu e acaba com todo mundo? Rapaz, João, o discípulo do amor. Segunda característica, o discípulo a qual Jesus amava. Não é assim que está no texto? Só que só aparece na carta que ele mesmo escreveu, no evangelho que ele mesmo escreveu. Não aparece em nenhum outro. Então a gente está falando de pessoas aqui. Relacionamento. E o que eu acho lindo é que a validade do relacionamento de Marta, Maria, Lázaro e Jesus, vamos junto para a gente não esquecer? Marta, Maria, Lázaro e Jesus é tão forte, é tão visível, que até João, que aparentemente parece ser o mais ciumento, vai dar testemunho e vai escrever: e Jesus amava. Jesus amava. Não é Jesus que está dizendo escreva aí. Você sabe que não é assim que foram construídos. Não é Jesus que está dizendo. Não, é João que está vendo que a aliança é tão forte que ele vai respaldar tudo o que está acontecendo no amor. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Que se há registrado no texto sagrado, é a casa que Jesus mais visitou espontaneamente. Significa que nem todas as vezes que ele foi lá para fazer alguma coisa, mas o texto deixa claro, ele ia lá porque o fato de acontecer alguma coisa era simplesmente por ele ser o Filho de Deus. Então Marta, Maria e Lázaro desenvolvem com o tempo relacionamento com Jesus. E eles viram amigos. Eles viram amigos. Então agora, se eles são amigos, um amigo vai ficar doente. Quando ele fica doente, qual é a primeira coisa que Maria e Marta vão fazer? Vão fazer chegar um recado onde Jesus está. E Jesus estava longe, hein? Quem está me ouvindo bem, completa aí, por favor. Jesus estava onde? Longe. Só que a amizade verdadeira tem disso. Não é sobre estar no mesmo espaço, dividindo as matérias, o mesmo corpo e o mesmo ambiente. É sobre não estar no mesmo lugar e saber aonde quem você ama está. Isso é amor. Isso é relacionamento. E olha que eu estou falando de uma época que não tem WhatsApp. Sabia onde eu estava porque conhecia a vida. Sabia onde eu estava porque tinha relacionamento que não era de oi, tudo bem, mas era de comunhão. Pegam então um recado, Marta e Maria, e manda avisar para Jesus: teu amigo a quem tu amas. É impressão minha ou elas estão usando relacionamento para transferir urgência? É impressão minha? Alguém consegue fazer a leitura do bilhete como eu? São amigos. Lázaro está enfermo. Passa primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O cara vai ficando cada dia mais doente. Mais doente. Parece que eu vejo a vizinhança indo visitar Lázaro na sua enfermidade, que aponta para a morte, num sentido físico. E os vizinhos perguntando: e aí, ele já veio? Ele quem? Jesus. Já veio? Não é, mas vocês não são amigos? Eu não estou inventando, gente. Tem conjectura que é tão clara que às vezes o maior erro é não fazê-la. Eles eram amigos. A casa mais visitada. E agora, quando o amigo mais precisa, cadê aquele que quando é a hora do pão tá? Que quando é a hora do culto tá? Que quando é a hora da água chega? Que quando precisa de ajuda está? Que quando quer comunhão está? Então eu vejo Marta e Maria, na condição da sua humanidade, frustradas com a ausência de Jesus. Agora, frustradas a ponto de perder a fé? Não. Tanto é que quando Jesus volta ou retorna na aldeia de Betânia, ela diz: eu sei que ainda agora tudo que tu pedires a Deus Ele fará. Então o que ela está entendendo? Eu sei quem tu és, isso não muda. Nunca vai mudar para mim quem tu és. Guarda isso aqui. Marta está deixando claro, Maria deixa claro: quem tu és não muda para mim. Mas como nós nos relacionamos, muda sim quando o Senhor não faz as coisas na hora que eu acho que tem que fazer. E aonde a gente vê isso? No bilhete. O bilhete e a maneira como ela o recebe. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem lembra? É assim que ela recebe ele. Dessa vez nada de shalom. Dessa vez é se tu... Irmão, como é que tu recebe alguém assim? A gente não recebe nem gente comum assim, ainda mais Deus, o Filho de Deus. Pode olhar o texto. Quem recebeu Jesus em Betânia não foi a amiga
sensata foi a amiga indignada. Jesus pega o bilhete quando ele ainda estava enfermo. Elas estão sob pressão da enfermidade, vão entrar na pressão do luto. Jesus olha o bilhete e diz para os discípulos: nada. Ele fecha o bilhete e não vai. Então os discípulos ficam com ele onde eles estão. E Lázaro morre. Ficou mais 2 dias Jesus aonde estava. Ele sabia, só faltam mais 2 dias para ele morrer. E mais 2 dias, mais um dia para eu caminhar e chegar lá. Por isso que quando ele chega, Lázaro já estava sepultado há quantos dias? Há quantos dias? Aí Jesus, agora que Lázaro morreu, vai para a aldeia de Betânia. Ele diz para os discípulos, guarde isso. Ele diz para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou ressuscitá-lo. Aí os discípulos, que da última vez que passaram lá foram arrebentados pelos fariseus, dizem assim: Senhor, se ele dorme, deixa ele descansar. Rapaz, a gente é terrível. Senhor, se ele dorme, deixa ele lá, que ele vai melhorar. Aí Jesus vai falar categoricamente: Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então Jesus sabe, Lázaro está morto. Vamos lá, Lázaro está? Lázaro está? Só que Jesus também diz: mas eu vou ressuscitá-lo. Então diga para mim, Jesus precisa do apoio ou da fé. Guarde isso, por favor. Jesus precisa do apoio ou da fé de alguém para ajudar ele a cumprir uma decisão que ele já tomou. Vamos falar rasgado então, que é para geral entender. Se Jesus disse eu vou ressuscitá-lo, ele vai usar a fé de alguém para isso? Se Jesus disse eu vou ressuscitá-lo, ele precisa do apoio dos discípulos para isso? Se Jesus disse eu vou ressuscitá-lo, ele precisa da fé de Marta e Maria nele para fazer isso? Ele não precisa da fé de ninguém para fazer isso, porque o texto deixa claro que era uma decisão que ele já havia tomado sozinho. Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitar. O que para Marta e Maria é luto, para ele é uma estratégia e um plano criado desde o princípio. Então o plano está bolado, está tudo armado, e ele não precisa de ninguém para nada. Agora ele vai entrar na aldeia de Betânia para executar o plano que foi arquitetado só entre ele e o Pai. Quando ele chega na aldeia, Marta olha para ele, bem informada, fica sabendo que ele está chegando antes de chegar. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Eu queria que o Senhor tivesse vindo. Isso não é jeito de se receber alguém. Só que a indignação de não termos sido atendidos no tempo que queríamos mostra que o nosso coração não é digno de intimidade com Jesus. E agora eu não falo só de Marta, mas de cada um de nós. É por isso que o amor dele por nós sempre será maior do que o nosso amor por ele, porque ele sabe quem nós somos e mesmo assim segue nos amando. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta está dizendo o seguinte: para mim, baseado pelo que a gente construiu até hoje, o Senhor tinha que ter chegado aqui antes. Agora eu vou parafrasear, não é a Bíblia quem está dizendo, eu vou parafrasear. O que eu vejo embutido nessas palavras é a frustração de quem não foi atendido quando queria. Não ser atendido quando queria é tão ruim quanto ser atendido fora do teu tempo. Por quê? Não ser atendido quando queria é ficar envergonhado diante de algumas pessoas que esperavam que o seu relacionamento com Deus tivesse te dado socorro mais rápido. Não ser atendido quando queria é ver alguns familiares nossos vendo a gente sendo fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, no caráter, na integridade, no modo de viver, na intenção, na fé, e mesmo assim ver empresas quebrarem e ver pessoas olhando pra gente e pensando: pensei que você e Jesus fossem amigos, mas seu CNPJ tá falido. É ver-se indo na quarta-feira fazer quimioterapia e na sexta radioterapia, e ver gente te olhando de longe e não falando com a boca, mas você vendo nos olhos: ah, depois de eu ver você
tantos anos servindo a Deus, sendo obreiro, sendo obreira, eu imaginava que o seu amigo curaria o câncer e você não iria ficar na necessidade de quimioterapia. E assim segue. E a gente pensa, mas isso não muda para mim. Ele sempre será o filho de Deus e ele sabe disso. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: joga limpo, teu relacionamento mudou comigo desde que eu não te atendi no meu tempo. Ou melhor, no seu tempo. Mudou. Quando você orava dizendo: Senhor, livra da maconha, quebra o vício, e da maconha ele foi para cocaína. Aí você continuou a campanha, mandou o recado: Senhor, é o meu filho, ele não te serve, mas eu te sirvo. É a minha filha, ela não te busca, mas eu te busco. E como a cananeia você seguia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, liberta, alcança. Mas da cocaína foi para o crack, e de lá para cá você parou de orar. Mas lá atrás Deus já havia dito: não é drogado, é evangelista. Não é drogado, é evangelista. Só que a promessa perdeu força. Você se desviou? Não. Você segue crente. Teu nome saiu do livro da vida? Não. Você segue firme. Aí você diz: Deus, para mim o Senhor não mudou. E Ele sabe. Ele diz: eu sei que eu não mudei, eu não mudo, mas o nosso relacionamento já não é mais o mesmo. E esta noite, se você admitir, você vai ver o que eu vou fazer. Mais do que te dar o que Ele falou, Ele não quer perder a intimidade que Ele tinha com você. Você focou no cumprimento do que Ele ia fazer, e Ele só focava no relacionamento de vocês, enquanto Ele não fazia o que você queria. Quando Deus chamou Abraão, Abraão era um servo. Pode olhar os primeiros capítulos do relacionamento de Abraão e Deus. Quando Abraão começou a caminhar com Deus, ele era tido como servo. Abraão, meu servo. Mas depois de 25 anos, pode olhar, o texto não vai mais dizer que Abraão era só servo, mas ele vai dizer que Abraão era de Deus amigo. O tempo que para você é tortura e frustração, para Deus é relacionamento de intimidade. Então Ele só coloca no lugar do tempo de espera pessoas que Ele sabe que pode usar esse tempo para desenvolver com elas relacionamento. Qual era a casa que Ele mais amava? A casa de Marta, Maria e? Que casa melhor Ele poderia escolher para num primeiro momento frustrar, para depois realizar, senão a casa de amigos que eram íntimos. Não, irmão, Deus está aqui, hein? Deus está aqui e é noite de terapia. Você pensou que o Aviva era só manto, e Deus está dizendo: hoje eu estou entrando no recôndito da tua alma e estou dizendo que eu tenho observado a tua tristeza comigo de um tempo para cá. Não mudei como Deus, você nunca me desrespeitou. Você segue lutando pelo nosso amor, mas a verdade é que você já não luta mais por coisas que eu disse, porque já não se relaciona mais comigo como se relacionava. E por que não? Porque eu escolhi tua casa para permitir algumas frustrações que você achava que pela nossa intimidade você jamais as viveria. Afinal, ninguém orava mais do que você. Afinal, ninguém jejuava mais do que você. Afinal, ninguém acreditava nisso mais do que você. E eu não fui, eu não cheguei, eu não te curei. O divórcio não foi interrompido, a enfermidade não foi curada. Você está tomando remédios controlados, porque eu não fui, eu não cheguei, eu não entrei, não respondi. Você continua indo à igreja, continua dando dízimo, continua orando quando acorda, orando quando vai dormir, mas intimidade não tem mais, fervor não tem mais, a alegria verdadeira não sente mais, porque ficou frustrado. Frustrado. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. O Senhor está dizendo: você pode decidir não se relacionar mais com seus amigos.
Você pode decidir não se relacionar mais com alguns parentes, mas você não pode fazer uma aliança comigo e deixar ela embaçada. Eu vou voltar, eu vou polir. Eu vou polir. Não tem amizade sem brilho, não tem amizade sem confiança. Antes de ressuscitar Lázaro, ele ressuscita Marta. Antes de ressuscitar Lázaro, ele ressuscita Maria. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Antes de ressuscitar Lázaro, ele ressuscita os discípulos. Ele não precisa de ninguém para ressuscitar Lázaro, mas ele decide não ressuscitar enquanto todos não voltarem a acreditar que ele pode realizar. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: lá na sepultura tem bicho, mas aqui também tem cheiro de morte, tem cheiro de luto. Marta acha que é quando a pedra da sepultura é arrolada que o cheiro da putrefação vai sair. Só que Jesus já está sentindo o cheiro da morte muito antes da entrada da aldeia de Betânia. Morte espiritual, morte do fervor, morte da aliança, morte da intimidade. Gente, só que Deus nos trouxe nessa noite para dizer: não perdi Lázaro e não vou perder você. Então você vai olhar para alguém agora com um olhar terno e profético e vai dizer para essa pessoa: Deus não perdeu nada. Fala, Deus não perdeu nada. Deus usou o tempo. Diga: Deus usou o tempo para promover nossa amizade. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus não se esqueceu da tua casa, Camila, mas está tão difícil que parece que Ele esqueceu. Ele não esqueceu, Ele escolheu. Ele não esqueceu, Ele escolheu. Você está passando o que está passando, não é porque foi esquecida, é porque foi escolhida. Você não está passando o que está passando porque foi esquecido, está passando porque foi escolhido. Ele sabe em quem Ele pode, Ele sabe com quem Ele pode. Quem está entendendo, bata no peito e diga: comigo Ele pode, comigo Ele pode, comigo Ele pode. Aleluia, aleluia. Comigo Ele pode, comigo Ele pode. Ele sabe que comigo Ele pode. Comigo Ele pode, abrir aspas, atrasar. Comigo Ele pode, abrir aspas, não chegar. Comigo Ele pode. Por que Ele sabe disso? Porque Ele sabe que esse relacionamento é capaz de suportar isso. Vou te dar alguns segundos só para pensar no que você tem passado. Vou te dar alguns segundos só para pensar em tudo que você tem atravessado. E ao final dessa reflexão, veja se vocês chegaram a uma intimidade o suficiente para que nessa noite você encerre esse momento da palavra. Ao invés de dizer: Ele me deixou, você entender que na verdade Ele só está fazendo isso com você porque te escolheu, não porque te esqueceu. E por fim, ao invés de responder: não aguento mais, eu espero que depois dessa reflexão você saia daqui nessa noite dizendo assim: Ele sabe que comigo Ele pode, porque Ele sabe que Ele vai me humilhar e eu não vou largar. Ele vai me abater e eu não vou deixar. Ele sabe. Ele sabe que no fim eu corro para Ele. Ele sabe que no final de tudo eu desço é para Ele. Eu até me revolto, quebro uns pratos, mas depois eu volto para Ele, porque tudo que eu tenho é Ele. Quem conheceu Ele não vive sem Ele.
Eu respiro por Ele, eu dependo dEle, eu espero nele. A paz que minha alma procura está nele. É nele que eu vivo, é nele que eu existo, por Ele subsisto. Se eu como é porque Ele manda, quando sou provado é porque Ele prova. Quando eu estou no chão, não é o diabo me humilhando, é Deus me abatendo. Porque comigo Ele sabe que Ele pode me abater, pode me humilhar, pode me perseguir. Ele pode. Comigo Ele pode fazer o que quiser. Porque no nosso relacionamento Ele sabe que a nossa intimidade sustenta a ausência de explicações. Olha pra cá. Não é todo relacionamento que tem força para sustentar a ausência de explicações. Irmão, tem que ser muito amigo para fazer uma coisa que você sabe que o outro não vai compreender, mas você não vai precisar se explicar e a amizade vai continuar. Tem que ser muito amigo. Só que Jesus me trouxe nessa noite aqui para dizer: eu sou esse tipo de amigo, o melhor amigo. Então Ele está dizendo: será que sendo seu melhor amigo não sou digno da sua confiança no seu pior momento? Amém? Ele é digno? Ele é digno? Ele já falhou com alguém? A Camila falhou comigo, falhou nada. Só não entrou no tempo que você esperou. Não significa que Ele não fará. Falaria e não cumpriria? Diria e não faria? Porventura é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Então Ele está dizendo: eu não falhei, eu só não cheguei quando você esperava. E isso te frustrou. E por que te frustrou? Não é porque você queria glorificar o meu nome. E só tem uma coisa que eu não sustento no nosso relacionamento: que você faça coisas me usando sem querer glorificar o meu nome. O que isso significa? Não veio no teu tempo para te mostrar que isso nunca foi sobre você. Agora vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Isso te afeta? Se te afeta é porque teu ego ficou maior do que o teu desejo de continuar se relacionando com Ele. Agora, se isso te confronta e faz você mexer aí nas coisinhas da tua cabeça, então você está vendo que em algum momento você usufruiu de tanta intimidade que começou a achar que tinha autonomia para ser mais especial do que outros, a ponto de Deus fazer por você coisas que Ele não queria fazer naquele tempo, mas Ele vai fazer só para agradar você. Então em algum momento você esqueceu que nada disso nunca foi sobre, porque dele, por Ele e para Ele. E isso não deve nos entristecer, isso deveria nos alegrar, porque ficaria claro que nós estamos honrando a confiança que de certa maneira Ele também depositou em nós. Que é qual? Senhor, nosso relacionamento sustenta isso. Pode me usar para ser palco da tua glória. Então não precisa fazer na minha hora, não precisa fazer do meu jeito, porque se o nosso relacionamento sustenta que mesmo o Senhor sabendo que é melhor do que eu ainda deseja se relacionar comigo, o mínimo que eu posso oferecer é te dar confiança e dizer: pode usar minha casa, pode usar meus filhos, pode usar a minha vida e fazer como tu queres, não como eu espero. Gente, isso aqui é muito sério. Não finja que você está aceitando se teu coração estiver rejeitando essa palavra. Antes de aceitar, apresenta para Deus o teu coração nessa noite de Jesus. O ego aqui está grande, porque essa palavra eu não estou gostando, porque eu queria sim, e tu tinha que ter feito sim. E Deus está dizendo: é por isso que eu não fiz. Porque em algum momento você usufruiu de tantos benefícios, de tantos privilégios, que você começou a achar que em algum momento isso deveria ser sim sobre você, sobre a sua fidelidade, sobre a sua devoção, sobre as vezes que você entra na escala de trabalho na igreja, sobre o quanto você lê a Bíblia mais do que outras becalaço. Tá entendendo? Tá acompanhando? Ou eu tô viajando aqui sozinha? Amém? Então chegou num outro tempo, pegou uma coisa antiga lá de trás e trouxe para frente. O que? A fé de Marta. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então o que ela está dizendo? Eu queria que tu tivesse vindo. Só que ele chega na hora e diz assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela sai do passado, vai direto para o futuro. Ela diz: eu sei, naquele grande dia,
Só que Jesus não veio falar de passado e nem veio falar de... Ele veio falar de quê? Meu Deus. Vou encerrar aqui que nem eu me aguento mais. Veja como ela é rápida para falar de passado. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Eu creio que se tu tivesse chegado antes, meu irmão não estava morto. Marta é rápida para lembrar a fé que ela tinha no... Eu tô, irmão, cabeluda, porque careca eu não fico, em nome de Jesus. Tô cabeluda, cabelo comprido, de ver gente dizer assim, porque antigamente quando eu orava, porque Deus, olha quando eu falava com Deus, e naquele tempo você é bom, é rápido de falar de como Deus era e de como você era no passado, de como tinha fé no passado, de como era cheio do Espírito no passado. Ainda bem que o clamor é aviva, aviva, aviva. Marta rapidamente fala do passado. Aí Jesus joga para o futuro. Ela também não tem dificuldade de ir para o futuro. Eu sei na ressurreição daquele dia. Então ela crê e ela vai rapidamente para o futuro. Quem ainda está comigo, gente? Aguenta mais 10 minutinhos, diga eu aqui. Ela vai rapidamente para o futuro. Eu sei, naquele dia. Olha aqui. Naquele dia o Senhor vai fazer isso com todo mundo. Olha como é que o relacionamento já não é mais o mesmo. Porque a gente só vive nessas duas versões. Ou Deus é exclusivo para mim, ou eu me acostumo a adorá-lo entendendo que Ele é o Deus de todo mundo e não individualizo mais a nossa relação. Ela vai de um extremo ao outro. Se não fez para mim, não deixa de ser Deus. Mas também não faz para mim, é sinal que eu sou igual a todo mundo. Ô gente, para pensar. Se tu estivesses aqui, então antes eu queria que o Senhor agisse diferente comigo, porque o Senhor sabe que nossa casa é diferente contigo. Aí Jesus diz, vou ressuscitar. Eu sei, na ressurreição daquele grande dia. Ou seja, já não acredito que Ele faz coisas só para mim. Eu vou seguir adorando a Ele. Estou falando da gente, não de Marta. Entendendo que o que vier sobre mim é a mesma coisa que vai vir sobre todo. E Deus está dizendo, não, eu voltei aqui para te lembrar que a gente tem uma relação. Então eu não vim falar de passado, não vim falar de futuro, eu vim falar de... E se eu te disser que isso não é sobre Marta, é sobre nós nessa noite? Você está aqui dizendo, eu queria, se o Senhor tivesse falado, se o Senhor tivesse me livrado, se o Senhor tivesse... E o Senhor está dizendo, nada do que você não me viu fazer antes me impede de fazer o que eu vou fazer agora, me impede de fazer o que eu vou fazer esse mês. Meu Deus, levanta a mão direita, o mais alto que você puder, vai. Creia nos seus profetas e prosperareis. Levanta a mão direita, bota a esquerda na mesma altura, bota a esquerda na mesma altura. Quem crê não baixa não. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro do irmão e vai dizer assim para ele, é agora, o tempo de Deus é agir agora. Pera que eu vou contar até 3. 1, nada do que você não viveu antes vai te impedir de viver o que você vai viver agora. 2, você não é todo mundo. Este ano ainda Deus vai te dar sinais que o relacionamento de vocês não mudou. 3, bota a mão no ombro do vizinho e diga, é agora, é agora, é agora. Eu sinto de poder liberar isso. É para este ano que promessas antigas se cumprirão. Alguém reage, alguém reage. Quem não vai deixar a peteca cair, quem não vai deixar a expectativa baixar, quem não vai deixar a frustração falar mais alto do que a razão da vossa fé. Cristo em vós, esperança da glória. Dizer isso
Para alguém ser curado agora e voltar a se relacionar com Deus com a mesma intimidade, dá um grito aí dizendo assim, ó: amigo, amigo. Ele está dizendo: é isso, sou teu pai e sou teu amigo. Amigo. Não vamos deixar de ser amigos. Senta só mais 5 minutinhos para não cansar. Amigo. Vai sentando, falando com ele. Fala com o Espírito Santo agora. Diga: amigo, amigo, amigo Espírito Santo.